Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Eu já vou falar um pouquinho sobre o efeito do destreinamento, principalmente agora que a gente está nessa época aí de quarentena. Então, muitas pessoas ou deixaram de treinar ou tiveram que adaptar o seu treinamento. Então, por vezes, acaba influenciando um pouco no volume de treinamento, acaba influenciando um pouco na intensidade do treinamento, às vezes no tipo de exercício que realiza. Então, várias questões que a gente vai mudando nesse período de quarentena. Então, quando a gente pensa no destreinamento, basicamente seriam as reduções que a gente teria em relação à nossa capacidade física. Então, por exemplo, a gente pode ter alteração da força muscular quando a gente tem uma redução do volume de treinamento ou da intensidade do treinamento. E isso é decorrente dessas reduções que a gente teve em relação ao que a gente vinha treinando. Então, se você ficar um período sem treinar ou reduzir de forma drástica o volume e intensidade do seu treinamento, pode ser que você tenha essas reduções em relação, por exemplo, às suas capacidades físicas. O que pode interferir no destreinamento? Então, por exemplo, se eu falar para vocês que o destreinamento ele tem relação, por exemplo, com o nível de treinamento que você tinha anteriormente. Então, se você era, por exemplo, uma pessoa, né, que treinava por vários e vários anos, como, por exemplo, você treinava, já tinha um período de treinamento de 3, 4, 5 anos, o que você vai ter de efeito de destreinamento vai ser muito menor do que uma pessoa que estava treinando apenas há 2, 3, 4 meses, por exemplo. Então, uma das coisas que interfere nessa questão em relação ao destreinamento é, por exemplo, o quanto que você tinha de histórico de treinamento, o quanto que você tinha de treinamento prévio. E isso tudo faz com que você tenha um efeito de destreinamento menor. E quanto menos treinado for essa pessoa, obviamente que maior vai ser o efeito de destreinamento. Outra coisa que é importante também, que pode influenciar em relação ao seu nível de destreinamento, é o quanto que você reduziu, por exemplo, de treinamento. Então vamos supor que você reduziu 10, 20, 30% do treinamento. Obviamente que quanto maior for esse percentual de queda de volume ou de intensidade do treinamento, provavelmente maior vai ser também o seu nível, né, de queda de performance. Então, quanto maior forem essas alterações, pior vai ser em relação ao efeito de destreinamento. Então, para ficar bem claro isso, por exemplo, se você reduzir o percentual de treinamento, você vai ter uma queda referente àquela redução de percentual de volume ou de intensidade do seu treinamento. Imagina que você ficou, por exemplo, imobilizado. Então, você realmente zerou o quanto que você praticava de treinamento. O efeito de uma imobilização vai ser muito pior do que o efeito de uma redução. Então, para ficar isso bem claro, quanto maior for essa redução, piores serão os efeitos em relação ao destreinamento. Então, o destreinamento ele tem uma relação direta, né, com quanto você era treinado previamente, qual era o seu histórico de treinamento e também o quanto que você vai reduzir desse treinamento. Quanto maior for essa redução de volume e quanto maior for essa redução de intensidade, teoricamente vai ser maior os efeitos sobre as suas capacidades físicas. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostou, compartilhe com os amigos. Não deixe de se inscrever no canal e um grande abraço aí para todos.